facto o jardim é um laboratório. É um laboratório de exercícios muito simples, da maneira como se... O jardim ou a horta, vamos ser sinceros, não é? São estes laboratórios onde o homem compreendeu a sua dimensão, compreendeu a sua relação com os outros sistemas naturais e a maneira como podemos coabitar, que foi para mim apaixonante. E foi sobretudo nessas aulas do Roberto Teles que eu aprendi isso. Quando ele me diz, não, nós temos hipótese de fazer bem feito. Não temos de ter sempre este discurso negativista sobre a maneira de o fazer. E outra é a persistência, não é? A persistência que também se aprende, que é, tal como a natureza é persistente, não é? Nós devemos ser sempre persistentes, de forma a pôr em evidência este equilíbrio que existe e que muitas vezes falhamos na sua otimização, mas que temos sempre que voltar à sua otimização. Vamos iniciar a visita ao Jardim da Gulbenkian a partir deste espaço, que é o Parque de Estacionamento da Fundação Carlos Gulbenkian. E porquê este espaço? Porque ele se situa sob o grande jardim da entrada de recepção do Jardim Gulbenkian. É um dos mistérios que há para desvendar ao longo desta visita. Estivemos no parque de estacionamento, agora estamos a ver o jardim que se constrói sobre o parque de estacionamento. Eu penso que talvez seja dos primeiros jardins a serem construídos sobre uma laje no contexto europeu. Só possivelmente os extremos deste jardim é que não são suspensos, tudo o resto é um enorme jardim suspenso sobre a laje do parque de estacionamento e, como viram, a laje de estacionamento tem um pé direito altíssimo. O processo de construção desta laje é muito interessante. Obviamente que foram fundamentais os arquitetos paisagistas e os engenheiros. Foram feitos pequenas experiências mesmo para saber como é que a laje deveria ser construída. Porque era uma laje que se queria que fosse um jardim, portanto ela teria de ter sobre ela todo um volume de terra suficiente, além de ter, porque se pensava plantar árvores, pensava-se plantar arbustos e também, obviamente, a relva. E, portanto, havia necessidade de saber qual era o peso que este volume de terra teria quando fosse regado. E depois também pensar como é que iria funcionar o sistema de drenagem. Mas não é só nesta zona que ele é suspenso. Também no lago, o lago também é uma construção e também tem, e é suspenso. Grande parte deste jardim, do jardim todo da Fundação, posso dizer, talvez não devo errar muito, dizer que 2/3 são construídos praticamente sobre uma estrutura de betão. Aqui estas floreiras que estão agora na nossa proximidade são mais uma das estratégias e também é muito engraçado porque o exercício que foi feito para a grande construção da laje, para o volume, para a espessura da laje, foi também pensado e feito para estas pequenas floreiras. Há um esquiço muito interessante que entre o arquiteto paisagista António Facco Viana Barreto e o arquiteto paisagista Gonçalo Ribartelos e o engenheiro, que estudam a dimensão destas floreiras e o que é que podiam levar e qual era o tipo de terra para saberem o peso, não é? Perguntar-se como é que estas árvores crescem, não é? Como é que estas árvores crescem numa laje, sobre uma laje. A laje foi pensada sobre isso, foi pensada para conter árvores. No fim de contas, eles criam uma estrutura onde o raizame, que tem como função o suporte da árvore, exista, possa ser envolvido pelo suporte radicular da árvore. E, portanto, a laje é pensada como uma estrutura também de suporte destas árvores.
Este é um dos espaços icónicos do Jardim da Gulbenkian. Eu gostaria aqui de introduzir outro tema, não só do jardim, do conjunto edifício Jardim da Gulbenkian. Este é um dos vários pontos onde essa intromissão, perfeitamente pensada, antecipada, projetada, querida por tanto arquitetos como arquitetos paisagistas, atinge o ponto alto, não é? Atinge o ponto alto porque é de facto criar a tal cenografia que a maior parte das pessoas pensa que o jardim é, tirando partido dessa mesma cenografia, que muitas pessoas entendem o jardim como uma cenografia, eu não o entendo assim, mas acredito e respeito as pessoas que o entendem como cenografia, e fazer dele a cenografia deste grande auditório. Portanto, eu acho que é um dos grandes momentos da arquitetura portuguesa. Perante este espetáculo que está aqui, de facto, nós percebemos esta intenção, tudo isto é pensado, antecipado, projetado como este auditório. Tem alguns dispositivos que nos ligam muito até às questões estéticas e plásticas do movimento moderno, que é uma certa frugalidade no uso da cor. Não há um pluralismo de cores, mas sim um pluralismo de tonalidades. Isto é muito, muito bonito aqui. Há sempre a ideia constante dos projetistas é criar aqui um ecossistema. Isto é um ecossistema. Os ecossistemas não são naturais. Eu posso criar ecossistemas. Portanto, isto é um ecossistema artificial. Parece que é um disparate o que estou a dizer, mas não é. É um ecossistema e é isso que cada um de nós deve promover, a criação de ecossistemas. Há ali um pequeno peixe ou outro que aparece ali a respirar e que vai dando uma ondulação, não é? Esta ideia de movimento, se nós desde o início que estamos aqui, há este movimento que não é o movimento parado de uma tela, mas o movimento real do tempo, não é? Portanto, tudo isto é uma pintura em movimento, ou seja, é a nossa vida, é um habitat. Portanto, desde que aqui estamos, de certeza que a luz mudou, tenho a certeza que o movimento das árvores e dos pequenos arbustos e das gramíneas também introduziu. Reparem, o vento ali no plano de superfície agora da água, só por causa do vento, a maneira como ele se transforma. Bom, nós estamos na Galeria das Exposições Temporárias, é mais um dos espaços que tem uma enorme, que demonstra bem a cumplicidade que existe entre interior e exterior. Toda esta galeria é um espaço aberto ao jardim e eu consigo ter uma continuidade do jardim a sul e a norte através desta galeria das exposições temporárias. É de facto, mais uma vez, o jardim e o edifício são pensados num todo. A presença da água é um elemento constante, quer num pequeno tanque que se encontra aqui adoçado e que faz a ligação com o núcleo do museu, quer pela presença do lago que me vai acompanhando ao longo de toda a viagem. Também gostaria de chamar a atenção, e agora vamos aproximando aqui deste janelão, e é muito bom termos as pessoas, porque o jardim é mesmo para isso, o jardim é para as pessoas, para os animais, para os patos, para este ponto de encontro. Mas talvez aqui o elemento que nos possa chamar a atenção a todos é aquele tronco enorme de um eucalipto que é importante que se diga que aquele eucalipto foi protegido. Nós sabemos que ele chega aqui por volta de 1867, portanto, neste momento nós estamos na presença de uma árvore com quase 200 anos. As raízes deste eucalipto foram protegidas em obra para que ele pudesse permanecer durante todo o processo.
O meio do lago tem uma pequena ilha. A ilha é uma forma muito inteligente em termos de concepção, penso eu, de criar vários pontos de vista. Porquê? Porque ela vai-me quebrar as axialidades diretas, vai-me criando e vai-me obrigando a ir à volta da ilha, e essa volta da ilha proporciona-me eixos completamente distintos, não é? Podemos dizer que este jardim, eu sempre sei isso, é quase como um filme, não é? Ele é construído através de uma sucessão de imagens que contam uma história e essas imagens são conseguidas quer através do quê? Através do percurso, através da ilha e através de um uso sábio da vegetação. Eu penso que na Gulbenkian houve um conjunto de circunstâncias. Um fundador que quis criar a fundação, uma equipa de gente nova muito apaixonada, porque eu acho que é preciso ter paixão pela vida e pelas coisas que fazemos. Obviamente que havia poder económico para o fazer, mas também havia outro dado que eu acho que é muito forte e que se sente muito bem no desenho do jardim, que é a ideia que o edifício é para estar recolhido dentro de um jardim e não exposto à via urbana. E isso dá-nos uma perfeita ideia quando o edifício se recolhe nesta situação que não se abre diretamente por a via. E cria aqui uma situação bastante interessante, que é, ele está contido mesmo dentro do jardim. Todo o jardim é uma construção com vegetação, com a água e com um dos elementos mais importantes no clima mediterrâneo, que é a luz. Este jardim constrói-se num jogo constante entre sombra e luz, vai gerando um conjunto de espaços que procuram criar espaços ou de sociabilidade, como as orlas, e as clareiras, como as sebes, que criam espaços recolhidos. Constantemente eu vou passando da luz para a sombra e tudo o que poderia ser um eixo geométrico retilíneo é quebrado por este jogo muito bem desenhado da vegetação que me proporciona a sombra com as clareiras de luz. Barreto e Ribeiro Teles partem para a construção deste jardim a partir de 3 elementos fundamentais da paisagem portuguesa. Vamos ter constantemente uma sequência ao longo deste jardim, parece que são coisas muito fáceis, que é a mata, que muitas vezes se aproxima do edifício ou delimita as zonas com um relevo mais inclinado, que não é muito, mas aparece aí, ou porque aproveita espécies arbóreas pré-existentes e, portanto, mantém o volume que já era pré-existente, a orla que delimita toda a propriedade e estas clareiras. E é nesta sequência constante que o jardim se constrói. É importante dizer que constantemente nós podemos andar ou na orla, dentro da orla, que é um mundo riquíssimo, pela biodiversidade, e o homem é o animal da orla, não é? Nós não somos nem da clareira nem do bosque, somos da orla, ou também estar na clareira de uma forma de maior encontro social, de espaço de maior sociabilidade, ou então acolhermos-nos dentro da mata. Portanto, ainda que haja essa repartição tipológica, essa repartição não é exclusiva, elas interligam-se. Nos últimos anos, a partir de 2002, Gonçalo Ribeiro Teles é chamado para intervir numa requalificação, não direi, mas numa recuperação, no primeiro momento, do sistema de rega, que tinha sido ainda, era o sistema de rega inicial dos anos 60,
E ele rapidamente diz, não, vamos mais longe, não é só o sistema de rega, temos de ir mais longe. E vai criando estes pequenos charcos, que são que eu pomposamente chamei um dia Olhos dos Jardins, mas acho que o nome correto, de facto, que Ribeiro Teles usou, é charco. São pequenos charcos, muito simples em termos de construção. E qual era a preocupação destes charcos? Mais nada do que aumentar a presença da água no jardim, e aumentando a presença da água no jardim, aumentava o quê? O número de insetos, o número de todos os animais ligados à água. E é interessante perceber que isso vai acontecer quer nos pequenos charcos das clareiras, das grandes e das pequenas clareiras, quer num aproveitamento de uma concavidade que existia no jardim, que passou a ser o Lago dos Nenúfares, onde há uma colónia de morcegos e apareceram outras espécies animais. Portanto, eu penso que a ideia inicial, que foi pensada em 60, de trabalhar este conjunto a partir do conceito de paisagem e dos tipos existentes na paisagem, este jardim é uma síntese, de facto, da paisagem, porque ele não é só para nós, não é só para os humanos, para os animais racionais, é para todos. De todas as áreas do jardim, aquele que aparece como um processo rico de várias hipóteses é o lago. De facto, o lago é o elemento que aparece com mais esquiço e com mais desenho, não esta forma que ficou, mas até chegar a esta forma nós encontramos imensas variações. O lago de uma forma quase muito ingênue, até uma forma muito mais trabalhada, até depois à situação final. E apresenta-se de facto como um elemento crucial no desenho do jardim e depois também crucial na vivência do jardim, não é? Este é o grande espaço. Aliás, quando nós falamos do jardim e mesmo no desenho, nas plantas desenhadas, quando se diz esta é a zona do jardim. É uma construção do homem. Isto também nos dá o exemplo, que é bom também referir, que nem todas as construções do homem são depredadoras, quer dizer, nós podemos usar a sabedoria e pô-la ao serviço e saber construir coisas completamente artificiais, como qualquer jardim é. Todo jardim é uma construção artificial, não há nenhum jardim que seja, obra e graça do Espírito Santo, nem uma construção só da natureza, é uma construção do homem que tem um projeto atrás dele. Os materiais, se queria uma imagem que evocasse os sistemas naturais, vai-se buscar precisamente as rochas a Sintra e trazê-las para cá. Portanto, todas as rochas e toda aquela margem que é bordejada por algumas rochas e que hoje tem uma floresta quase de bambus, tem muito a ver com esta ideia de introduzir aqui uma linguagem naturalista onde rompa um pouco com o artificialismo, a inércia da própria cidade e da própria construção da cidade. O jardim na cultura portuguesa, o que é belo é útil e o que é útil tem uma beleza própria. E, portanto, este é o tema do jardim português e é esse tema que está aqui presente. Portanto, o jardim é um espaço onírico, é um espaço de evasão, é um espaço que eu apenas tenho de colocar um mobiliário aqui, criar um espaço mais aberto noutro lugar, mas deixar as pessoas viverem em liberdade. E escolherem e sentirem-se em casa, não é? E eu acho que é essa a razão porque ele responde a um público tão diverso. Os jardins têm uma coisa muito bonita que eu acho. Eles refletem muito as turbulências dos proprietários, as turbulências dos países, as turbulências. O jardim é um sistema vivo e orgânico e, portanto, se há uma tristeza na vida de uma pessoa que é dono de um jardim, se há uma turbulência, isso faz sentir na vida do jardim. E este jardim, houve um momento em que estas orlas, que são muito importantes no jardim, porque definem a espacialidade interior, porque o delimitam,
tinham crescido de uma forma aleatória, tinham adquirido massa, ou seja, estavam obesas. E há um momento em que é preciso aumentar a área do jardim, mas mantendo a mesma área, não é? Não sei, quer dizer, é criar mais jardim na mesma área de jardim. O que se retirou foi um excesso de arbustos que aqui existiam, que tinham crescido e alguns rebentos de árvores e mais nada. E entretanto, ainda não sei porquê, mas tenho vindo a notar que muitas vezes alguns arquitetos paisagistas, nacionais e internacionais, quando estão em determinada fase da vida, usam muita água. No Rebertelos ele já usou antes, portanto não me espanta que ele a use aqui. Mas a maneira como ele a usa aqui é incrível, porque ele, com uma composição muito simples, que é estes círculos, com uma pedra que é a bagacina, consegue criar uns espelhos incríveis, não é? Eu também, quando estou neste lugar, lembro-me sempre da Gabriela Lansol, quando ela nos diz, num texto muito bonito, que a maior profundidade está na superfície de um espelho. Eu, olhando para este reflexo, estou a ver o céu e estou a ver as árvores a entrarem pela terra, não é? Portanto, isto é a união, é no fim de contas, um exercício lindíssimo em termos de linguagem estética, mas também de uma simbólica e é a forma mais interessante, talvez, de definir o que é um jardim. Um jardim não é uma coleção de plantas, um jardim não é um espaço para eu me alegrar só. Um jardim é uma chave de leitura do mundo.